Boa. Então, meus queridos, obrigado pela presença de vocês. Tiagão, Marlon, Gustavo. A gente estava batendo um papo aqui antes, falando sobre alguns assuntos, e acho que alguns deles estão cobertos aqui nesse bate-papo. E eu preparei esse conteúdo falando sobre as 3 modalidades de geração de demanda, porque os que me conhecem, Thiago conhece agora, mas os outros que me conhecem sabem que eu sempre trabalhei em B2B, geração de demanda. Então, eu nunca pisei fora disso, sempre foi muito ali como analista, coordenador, gerente, diretor, então, e eu sempre gostei muito, então eu sempre refleti muito sobre as coisas, sempre estudei bastante a respeito, e aí eu fui percebendo algumas coisas e estudando outras, então esse conteúdo de hoje é muito, é muito mão na massa e outras coisas, bastante pesquisa para ver o que eu encontrava da minha profissão e das coisas que eu estava fazendo. Então, algumas coisas só encontro nos Estados Unidos e mesmo assim assuntos diferentes. Então, tentei condensar aqui para a gente chegar num racional que eu acho que ajuda bastante a pensar as estratégias de aquisição. Então, eu fui percebendo que geração de demanda é parecido com um triatlon. Por quê? Triatlon no esporte, cada hora você tem que fazer uma coisa, né? Então você começa por uma etapa. Eu não sei se começa correndo de bike, mas eu sei que termina na natação. E para você cumprir os objetivos da prova, você tem que fazer coisas diferentes. Então você tem um objetivo final que é chegar lá, e em cada etapa você tem um contexto diferente. E geração de demanda não é diferente pelo seguinte fato: existem 3 modalidades diferentes. Eu notei e percebi que tem 3 modalidades diferentes em geração de demanda, que é capturar demanda. Então, aqui a gente estava falando um pouquinho antes. Criar demanda, que é diferente de capturar, e interceptar, que é diferente dos dois. Eu acho que é o assunto mais novo aqui que eu tenho para trazer para quem está ouvindo agora e quem vai ouvir depois. E aí vamos a cada um deles, assim. Então, quando a gente fala sobre capturar demanda, qual que é a definição? Capturar é extrair, é pegar alguma coisa que já está pronta, né? Então, quando a gente captura a demanda, as pessoas já estão procurando por alguma coisa, né? A gente estava com um exemplo aqui que o Marlon comentou sobre Auxílio Brasil. Então, as pessoas estão procurando como eu tenho acesso, como que eu consigo pegar o meu Auxílio Brasil. Então, existe uma demanda pronta, um termo específico, existe já maturidade, alguém já educou esse mercado, então isso é capturar demanda. E aí, qual que é o risco de capturar demanda? Existe um risco muito grande, que é a briga por preço e a briga por clique. Então, é um caminho, dependendo da exclusividade que você tem ali no cenário de concorrentes, é muito doído, é muito doloroso. Se você, por exemplo, oferece, sei lá, um CRM para empresas SMB, cara, você vai sangrar nessa luta, a não ser que você tenha algumas coisas diferentes, né? Algumas abordagens diferentes. Mas aqui para o tema, então, quando a gente captura demanda, o nosso risco maior é competir ferrenhamente ombro a ombro com a concorrência e jogar um jogo de comparação, porque se o meu crédito, quando procuram capturar demanda, num eu tenho a taxa melhor que a outra, acabou. Simples. Então, na captura de demanda, você não tem uma briga muito grande de valor, você tem de valor agregado, né? Você tem de preço. Então, esse é o risco. E aí a oportunidade é que, se você tiver uma oferta de uma demanda que já existe, você fez uma LP, você fez um produto, você fez um anúncio, você já está no jogo, você já está disputando. Então, eu estava vendo até uns dados mais cedo falando da economia da captura de demanda, porque todo mundo já sabe que existe, eles só querem uma fatia do mercado, então vão lá, entram nesse mercado, e não quero dominar, eu só quero ser o mais barato ou o mais caro, mas ele vai lá e já bebe desse mercado. Então, quando a gente captura a demanda, a gente pega alguma coisa pronta, a gente tem o risco de brigar por preço e esse jogo é complicado, e aí quem tem grana sempre sai na frente, ou quem é esperto e consegue aproveitar alguma coisa, consegue fazer alguns truques, mas no macro mesmo, o tipo de jogo ele é diferente.
E a oportunidade é isso. Então, as startups aí que estão entrando para resolver um problema já existente de formas diferentes, né, com um branding diferente, uma proposta de valor, uma marca diferente, elas conseguem gerar lead, subir o site hoje, gera lead amanhã. Não precisa nem saber quem é. Então, esse é o âmbito de capturar demanda. E aí, falando sobre interceptar demanda, qual que é a definição de interceptar demanda? Interceptar é quando as pessoas estão procurando alguma coisa e você oferece alguma coisa nova para resolver aquele problema. Então, é diferente de capturar a demanda. Então, a pessoa quer, vamos dar um exemplo, a pessoa quer aumentar a receita, e aí ela procura, ela pensa como ela pode aumentar as vendas dela. Só que aí, numa dada reunião, alguém fala assim, ó, eu tenho um jeito de aumentar a receita. Não vendendo para novos, mas vendendo para existentes, para clientes existentes, fazendo upsell da base. Ou, por exemplo, eu tenho uma ideia para aumentar a receita, vamos adquirir uma empresa, porque a gente já traz a receita junto. Então, você vê que existe uma demanda para aumentar a receita e existem várias soluções diferentes para aumentar a receita. Então, quando você intercepta a demanda, existe uma demanda latente criada, igual a captura de demanda, mas você não briga pelo mesmo problema. O desafio aqui é mostrar que a sua forma de fazer, a sua opção, o seu racional é a melhor opção e não a do concorrente. Então, o seu veículo é melhor. Por exemplo, preciso chegar até o centro de São Paulo. Posso ir de Uber, posso ir de 99 táxi, posso ir de metrô, posso ir de carona. Então, por que carona vale mais a pena? Porque você vai conversando e a gente vai para o mesmo lugar, então eu sou uma opção mais legal. Então, eu intercepto a demanda. Então, aqui, quais são os riscos, primeiro, de interceptar a demanda? Toda vez que você tenta interceptar uma demanda, você está propondo algo novo para um mercado velho. Então, o mercado quer resolver um problema, que já existe uma demanda criada, e você está dando uma nova solução. Então, o que você vai fazer com o seu crédito? Faça isso comigo. Então, as pessoas às vezes estão acostumadas a fazer outra coisa. Então, qual CRM você usa? Todo mundo usa HubSpot? Talvez você não precise de um CRM, talvez você precise de um VRM, sei lá, como se fosse um outro produto que entrega outra coisa. Então, você pega o problema final daquela pessoa, só que você oferece uma solução diferente. E aí, em relação a interceptar a demanda, interceptar é o risco de as pessoas não aderirem, porque aqui você fica muito no âmbito de inovador. Então, as pessoas estão acostumadas ali a fazer soluções óbvias, né? Então, aquela velha história de todo mundo contrata a IBM porque não vai ser mandado embora. Todo mundo contrata a Salesforce porque o mercado contrata. Todo mundo contrata RD porque, cara, só você vai usar Lead Lovers, por exemplo, né? Então assumir esse risco, né, frente à empresa, frente ao seu cargo também é um dilema. Então, você consegue pegar os mais inovadores aqui, mas se você tiver uma proposta de valor legal e uma prova social, você consegue trazer essas pessoas que faziam o antigo optarem pelo novo. E qual que é a oportunidade? Quando você intercepta a demanda de um problema velho e resolve de uma forma nova, você se destaca. Então, por exemplo, as primeiras pessoas a contratarem, sei lá, um Slack, elas vão ficar com o Slack para o resto da vida porque elas fizeram parte daquilo, né? Fizeram parte do boom do Slack, ou fizeram parte do boom do Monday.com ou da RD. Então, você cria uma fidelização porque você pegou os caras bem no comecinho e você ajudou eles a resolver um problema. Então, existe uma grande oportunidade de você entrar muito fundo na resolução de problema e se manter como uma opção, porque você não está jogando o mesmo jogo que o seu concorrente, então você está resolvendo um problema igual de forma diferente. Então, isso é uma oportunidade. Então, interceptar a demanda é você pegar um problema antigo e oferecer uma solução nova. Então, é o caso que eu falei ali de aumentar a receita como? Vendendo para cliente novo ou vendendo para cliente existente? Então, algumas coisas assim. Então, o risco é os mais conservadores não aderirem, a oportunidade é você pegar os early adopters, eles ficarem com você e você conseguir expandir e evoluir em toda a base e toda a expansão.
E aí, criar demanda, que é um assunto para quem tem produtos bem novos, assim, e resolvem problemas que as pessoas ainda não têm um nível de consciência elevado, né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre criar demanda, um case que é sempre muito lembrado é o case da pasta de dente, que ninguém necessariamente sabia que um creme dental podia aliviar, deixar o seu hálito mais fresco e proteger seus dentes. Então, quando você cria a demanda, você cria a necessidade, você cria a dependência de alguma coisa que as pessoas não sabiam que precisavam. Então, criar demanda é criar necessidade. Então, a pessoa não necessariamente precisa daquilo, ela nem está sonhando com aquilo, ela nem tinha aquilo na agenda, e aí ela, a partir de um problema, a partir de uma oportunidade que ela viu ali, que alguma coisa ali chamou atenção, ela te dá atenção e você continua. Então, todo evento que a gente faz, um evento como esse, então, subir o evento no LinkedIn e criar no meio da semana um assunto sobre as 3 modalidades da geração de demanda é criar demanda, porque não existia. Então, ninguém está buscando as 3 modalidades de geração de demanda, talvez ninguém estava procurando aquilo, não sabia que existiam 3, e isso é criar demanda. Então, isso é criar a necessidade e despertar a curiosidade. Qual que é o risco de criar demanda? A adesão não é massiva. Então, hoje, quem está participando aqui, nós estamos em 4 aqui. Se a gente falasse sobre Google AdWords, sobre Growth Hacking, sobre o que rolou no Growth Conference, isso aí é demanda, capturar demanda. Então, não estou falando nada de novo, né? Então, já existe uma atenção criada. Quando eu estou criando demanda, eu tenho menos atenção, mas eu tenho menos massa, mas eu começo muito antes na cabeça das pessoas. Então, por exemplo, quando falar sobre as 3 modalidades de geração de demanda, as pessoas que primeiramente ouvirem essa gravação vão falar, isso aí é o conteúdo do Vitor lá do Dominando Demanda. Então, por quê? Porque eu fui o primeiro a falar, é um exemplo. E aí, todas as nossas empresas, os nossos negócios, a gente tem essa oportunidade. Mas qual que é o risco? A adesão é mais baixa, então não é uma coisa para massa, então requer todo um processo ali de educação do mercado e de criação de desejo, mas a oportunidade é o que eu falei. Então, a gente sai muito na frente à medida que o nosso cliente ele evolui na jornada de compra, nós já estamos bem posicionados. Então, por exemplo, o Steve Jobs, quando criou cada produto ali, depois para ele vender o AirPod, já não era muita novidade, porque ele criou os fãs da Apple, ele criou toda essa comunidade. Então, ele criou a demanda por produtos Apple. E aí a galera não sai, a não ser que tenha um problema de feature, a não ser que tenha alguma outra oportunidade, aquilo já entrou muito cedo. Então, já ajudou muito cedo, né? Já está educado. É aquele famoso lead inbound que quer comprar, que está em fase de fechamento, porque o cara fala, putz, essa empresa me ajudou, os conteúdos são bons, eu já fiz o trial, eu sei quanto custa, perguntei para os meus amigos e eles falaram que o negócio é bom. Então, a hora que eu saco ali e a pessoa criou esse desejo, a taxa de conversão é muito alta, né? Então, a gente sabe que o outbound, você gasta muita energia para algumas reuniões e aí o funil vai caindo, mas você consegue falar com mais pessoas, porque é do seu interesse falar, né? Então, o nosso interesse, a gente consegue aumentar a amplitude. Agora, casar o interesse de compra com o nosso interesse de falar é onde a gente começa a calibrar mais ou menos ali o meio termo. Então, a oportunidade é essa, sair na frente, educar o mercado de uma forma que você tem esse share of mind na hora de falar automação de marketing, você vai falar resultados digitais, ou HubSpot. CRM, Salesforce, Pipedrive. Por quê? Porque essa galera criou demanda lá atrás. Então, hoje a gente prova muito disso porque foi criada toda essa demanda. Então, e aí, é nossa vez aqui, como profissionais de marketing, de vendas, analistas, gerentes, diretores, refletir em relação a esse assunto, porque cada jogo e cada produto tem o seu momento diferente, né? Então, tem horas que você precisa criar, tem horas que você precisa capturar e tem horas que você precisa interceptar.
Se existe um budget que as pessoas usam para resolver um problema, e você está ali mais ou menos naquele jogo, mas não é a mesma coisa, então vou dar um exemplo de uma experiência recente que até o Marlon, que está aqui comigo na call, a gente viveu juntos isso, né? A gente vendia para o RH. Então, o RH tem um budget para resolver várias coisas. Então, sistema de ponto, Culture Rocks, iniciativas internas, treinamento e desenvolvimento. E aí, a gente bebia desse budget para vender capacitação de colaboradores de base de grandes empresas. Então, não é um budget existente, né? É um budget que eu preciso falar, sabe o budget de treinamento e desenvolvimento? Por que no lugar de você contratar um software, você não abre um polo escolar dentro da sua empresa? Então, aí eu estou interceptando a demanda, porque eu sei que existe a demanda de treinamento e desenvolvimento, agora a diferença é não faça dessa forma, faça dessa forma, porque eu te ajudo no SG, ODS, por aí vai. Então, a reflexão aqui de capturar, que é sempre o mais fácil, interceptar, que é esse desafio de você vencer e quebrar essa objeção que a sua opção é melhor, e criar. Criar demanda é para os fortes e é para quem está pensando muito no longo prazo. Assim. Então, às vezes o mercado não tem muita paciência, né? Então, a gente vive nesse mundo de venture capital que as metas, o double, double, triple, triple e tudo para ontem, né? Muito receita em semanas, ali growth, teste, experimento, porque quer capturar a demanda em situações que ele tem que criar a demanda, nem existe a demanda às vezes. Então, por que dói tanto, né, em algumas empresas? Por que já doeu tanto nas minhas campanhas também e algumas outras experiências em outras empresas? Por conta disso. Não tinha demanda para eu capturar, eu precisava criar. E para criar demora muito mais. Talvez o que me faltava de maturidade na época é saber que eu poderia interceptar, que é pegar esse budget existente e colocar minha solução como uma opção, como um segundo veículo ali de resolução de problema, né? Então, quero deixar para todos que estão ouvindo aqui, vão ouvir posteriormente, e aí eu vou interromper aqui para gravar, para a gente trocar uma ideia quem está presente. Então, é a nossa vez olhar o nosso mercado, o nosso produto. É um produto que agora eu tenho que criar demanda, eu consigo interceptar a demanda, pegar um budget ali de alguma forma, resolvendo um problema diferente, ou é uma coisa que eu preciso construir o topo do funil? Tipo, cara, eu vou investir muito em conteúdo, muito em educação, muito em display, muito em comunicação, porque eu preciso que as pessoas entendam, né? Aquela parte de education bem pesado do inbound do marketing de conteúdo. Então, essa é a reflexão que eu queria deixar. Então, aos que ouvirem depois falem o que acharam, se ajudou, se não ajudou. E muito obrigado pela presença de todos.